Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar em cima do Excel utilizando duas funções, a função conte.valores e a função contar.vazio. São duas funções bem úteis e que elas têm funcionalidades, digamos que de modo inversa, né? Quando eu trabalhar com a função conte.valores, dependendo da região selecionada, ele vai me retornar quantos desses campos possuem algum tipo de informação. E o contar.vazio faz exatamente o contrário, ele vai me retornar quantos desses campos não possuem nenhum tipo de informação. Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com o exemplo da célula B4 até a célula J8. Eu coloquei algumas informações aqui pré-definidas de forma aleatória, digamos assim, só para entender como que funcionam essas duas funções. Então, no caso, vamos trabalhar primeiro com a função conte.valores. Sinal de igual e escrevo conte.valores. Reparem que aqui embaixo ele dá exatamente o que eu acabei de dizer. Então, calculo o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, dentro dessa função, eu vou definir as células com que eu quero trabalhar, que nesse caso é o intervalo de B4 até J8. E essa função ela vai me retornar quantas dessas células possuem algum tipo de informação. Reparem só. Ela me retornou exatamente o número 18. Por quê? Porque aqui na primeira eu tenho 9 campos com 9 números, ou seja, uma informação em cada um. E aqui eu tenho mais 9 células com um nome em cada uma, somando mais 9 células com informações, dando um total assim para mim de 18 itens com informações. Só para nós entendermos, a partir do momento que eu inserir com alguma informação em um campo em branco, ele vai automaticamente somar nesse valor aqui. Por exemplo, a partir do momento que eu inserir um número, uma letra, um nome, qualquer coisa que eu inserir, o Excel automaticamente reconhece como um valor e vai fazer a soma desses campos junto da função trabalhada, no caso a contar pontos valores. E quando eu trabalhar com a função contar.vazio, ele vai fazer exatamente o contrário. Então ele vai me retornar dentro da área selecionada quais são as células que não possuem nenhum tipo de informação. Por exemplo, contar.vazio. Selecionando todos os itens que eu quero trabalhar, ou seja, de B4 a J8, novamente ele vai me retornar quantas dessas células não possuem nenhum tipo de informação. Então eles trabalham exatamente de forma inversa, porque a partir do momento que eu inserir uma informação em uma célula em branco, esse número vai aumentar e esse número vai diminuir respectivamente. Então, por exemplo, Pedro, um outro número qualquer, vamos definir aqui um número aleatório entre 1 e 100, por exemplo. Só para nós trabalharmos. Então, agora eu tenho mais campos com valores e menos campos em branco. Se eu simplesmente apagar isso, as informações vão sempre mudando. Então ele vai trabalhar conforme vocês vão utilizando, ou seja, em tempo real. Tá? Ele vai atualizando essas informações a todo momento conforme vocês vão utilizando. Nesse exemplo aqui, como a minha área selecionada está totalmente em branca, eu tenho 0 itens com valores e 45 itens vazios, certo? Só para demonstrar o processo inverso, então vamos completar todos esses itens. 45 com informações e 0 vazios, certo? Bom, por hoje é isso, até a próxima, tchau, tchau.